Checkup no rádio. E o check-up no rádio de hoje é um tema que vai com certeza aí deixar muitas dúvidas na sua cabeça, que é emagrecimento. É um sonho aí de muitas pessoas, né? Eu tinha esse sonho, eu estou conseguindo, graças a Deus, manter aí o meu peso, né? Geraldinho sonha, ele vive um sonho imenso de emagrecer, então com certeza vai ficar ligado aí nesse quadro de hoje, né, Isabelle? Eu acho que a cada 10 pessoas, pelo menos, quantas sonham em emagrecer? Bom dia, Isabelle. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Já começou sobrando para você, Geraldinho. Bom dia a todos vocês que nos escutam, nos assistem aí pelo YouTube. É um prazer, uma segunda-feira, mais um aqui com vocês. E aí, é fácil emagrecer? Marcos, eu brinco dizendo que não existe segredo, né? Mas a gente complica tanto que as pessoas buscam esse segredo a todo custo, né? E o motivo de trazer esse tema hoje é porque estamos próximos aí de férias do verão e as pessoas a todo custo, elas tentam emagrecer. E nessas últimas semanas trouxeram algumas reportagens, tanto no Fantástico, no outro domingo, como ontem eu estava vendo uma também em outro canal. E falando exatamente sobre o custo que as pessoas pagam pelo emagrecimento, principalmente em relação a dietas, né? Eu lembro que teve uma mulher que dizia assim, nos dias que aparecia a lua, eu não comia. Outra dizia assim, tinha dia que eu só passava tomando líquidos. Então, cada vez mais, as pessoas buscam coisas doidas para emagrecer. É a dieta da lua, do sol, de tudo, né? Imagine se fosse o dia que o sol aparecesse, eles não comeriam. Então, assim, já ficava complicado, né? Enquanto aparecer a lua, tudo bem. Então, assim, gente, eu queria que vocês entendessem que não existe segredo. É a gente tentar fazer algo que seja sustentável. Conheço muitas pessoas que fazem de tudo pelo emagrecimento e aí começam a fazer atividade física, tipo, manhã, tarde e noite, porque quer atingir um peso para o verão, né? Vejo muitas pessoas assim fazendo ciclos de emagrecimento. É um ciclo para janeiro e outro ciclo para a festa de Santana aqui, né? No mês de julho. Assim, emagrece, engorda. Então tem tem estudos até que mostram, gente, só para vocês terem ideia, as pessoas fazem tantas loucuras para o emagrecimento, com restrição dietética, com excesso de atividade física, que depois elas não conseguem manter isso. Por isso que eu sempre digo, gente, busquem coisas sustentáveis, que vocês se vejam fazendo com 40 anos, com 50 anos, né? Coisas que vocês consigam manter, né? E aí essas pessoas, tem estudos que mostram que tem o antes, o depois, que é o emagrecimento, e o depois do depois, que é exatamente a pessoa ganhar peso novamente por não conseguir sustentar isso aí. Muitas coisas estão envolvidas com a obesidade. E eu sempre digo, não é fácil. Muitas vezes as pessoas dizem assim, fecha a boca. O que a gente mais vê na internet são relatos de pacientes contando que médicos até receitam assim, fecha a boca, né? Não sei se você já chegou a ver isso, Marcos. Fecha a boca, né? Você precisa fechar a boca para emagrecer. E só isso não basta. Não, a obesidade é muito mais complexa que isso. Ela tem muitos fatores por trás disso. Existe uma genética? Sim, existe uma genética. Mas essa genética, ela depende dos fatores ambientais. E aí é onde eu quero entrar. Ela depende do modo de vida que você leva, né? Se você come muito industrializado, come em excesso, muitas massas, se você não faz atividade física, se você vive uma vida estressante, se você não dorme direito, porque a obesidade, ela depende de tudo isso. Se você não dorme bem, se você prorroga esse sono para muito tarde, o que é que acontece? A gente desajusta o centro de saciedade e fome, né? Então, você passa a comer mais. Quem não dorme bem passa a ter ansiedade por comer mais, tá? Então, estresse também. Então, fatores emocionais, eles também causam esses desajustes no controle da fome, né? Por você não entender o controle de emoções e você compensa no aumento de consumo alimentar. Então, o emagrecimento, ele precisa, gente, que você centre nisso uma alimentação sustentável,
correta e sustentável, tá? Muitas vezes os pacientes dizem assim, Isabelle, eu não passo fome e eu emagreço. Exatamente por isso, porque a partir do momento que você come bem, que você come o correto, você não passa fome. E a partir do momento que você tem uma relação saudável com a comida, passa a ter uma relação saudável, porque muitas pessoas usam de culpa no momento de se alimentar, né? Sempre comem e depois vem a culpa. Então, a partir do momento que você cria uma relação saudável com a comida, você também consegue tanto perder esse peso, como manter esse peso depois. E você começou falando, Marcos, que você queria emagrecer, né? Você começou com esse textinho. E, graças a Deus, está mantendo. Isso é um mérito seu. Por quê? Porque você percebeu que em alguma parte da sua vida, ela estava desajustada. E qual era? A falta da atividade física. Né? Então, assim, a partir do momento que você iniciou uma atividade física que você gosta e que você consegue manter, a redução do peso aconteceu, tá? Então, é sempre o que eu digo para os meus pacientes. A gente precisa ter um equilíbrio. Não equilíbrio apenas alimentar. É como se nossa vida, a gente tivesse sentado numa cadeira com 4 perninhas, né? Eu sempre gosto de fazer essa analogia. E cada perna, ela diz respeito a uma coisa. Uma perna é a alimentação, outra é o sono, outra é o estresse. E sono, alimentação, estresse e atividade física, tá? Então, 4 perninhas. Então, a partir do momento que você quebra uma perna, ou seja, você não faz atividade física, a cadeira só fica com 3 pernas. A partir do momento que você leva uma vida extremamente estressante, você fica com 2 pernas. E aí você já começa a forçar essa sentada para se equilibrar na cadeira. E quando você quebra a alimentação, e aí você vai sentar no chão. Então, você precisa rever o que realmente na sua vida precisa estar de acordo e equilibrada para você realmente atingir uma redução de peso. Muitas pessoas reclamam do hipotireoidismo, né? Já dizem, Isabelle, eu tenho tireoide, eu não consigo emagrecer. Já é provado em estudos que o problema, né, no caso, o hipotireoidismo, ele não faz você ganhar peso. Ele pode fazer com que exista uma dificuldade maior diferente das outras pessoas, em reduzir o peso. Mas isso não é uma impossibilidade, tá? A partir do momento que você mudar o seu hábito de vida, o seu estilo de vida, você consegue emagrecer. O nosso ouvinte Pedro Marcos, ele coloca o seguinte, Isabelle, eu fiz uns exames e o meu colesterol deu 240. Terei o pão, o açúcar, o macarrão, o arroz. Estou no caminho certo? Então, toda mudança é bem-vinda, né? Eu vou usar esse seu exemplo para falar que eu também atendo em outro município na atenção básica. E nesses dias eu recebi uma criança de 9 anos com esteatose hepática, gordura no fígado, grau 2. E aí vocês param e pensam, uma criança com 9 anos, com uma esteatose hepática, uma gordura no fígado, grau 2, e por acaso, né, porque ele estava com alguns sintomas não referentes a isso, e a mãe decidiu fazer uma ultrassonografia, né? E aí ela descobriu nesse exame esse caso dessa criança. E isso é o que me preocupa, porque assim, caso essa mãe não tivesse observado isso, não tivesse partido para procurar, essa criança futuramente já ia partir por uma fibrose, né? Porque ela ia manter os mesmos hábitos e ia ter essa constância da evolução da doença. Então, muito me preocupa quando você não muda. E esse seu exemplo, Isabelle, eu comecei a mudar isso. Então, esse começar a mudar já é um passo muito importante. E mais importante ainda é que seja um passo que você consiga manter. Não é você ficar sem o pão para sempre. Claro que não. É você, ao invés de, comer 3 pães no dia, né? Porque tem pessoas que comem um pão de manhã, um pão no lanche, um pão à noite. Geraldinho tá rindo, não sei Tá se acusando. Não, conheço pessoas assim. E então, o que é que acontece? Não é questão de você excluir, é você diminuir de forma considerável. Ao invés de você comer 3 pães ao dia, você come 3 vezes na semana, né? Um dia sim, um dia não. E aí você vai alternando com outros alimentos. Então, assim, é muito importante a mudança. Então, para o colesterol, a gente fala muito da questão do tipo de gordura também que você come, né?
não é excluir ovo, porque ovo tem colesterol, sobe. Não, ele não vai subir. Mas é o tipo de gordura ruim que você come, as gorduras trans que estão presentes nos alimentos industrializados, a falta de fibras, a falta de nutrientes, fitonutrientes, a falta de compostos importantes que tem nas frutas e legumes. Então, assim, tudo isso, todas essas mudanças, elas serão eficazes, sim, na alteração do seu diagnóstico, tá? E parabéns. Isabelle, só sinto mais fome durante a noite. É normal? Olhe, eu recebo muito essas questões. Eu acho importantíssima essa pergunta, porque assim, isso é um fator que está relacionado a diversas coisas. Por exemplo, pessoas que saem cedo para trabalhar, eu não sei qual é a condição dela, se ela fica em casa, enfim. E aquele momento quando você chega em casa é um momento que você está relaxando, né? Cheguei em casa, estou extremamente cansado. E muitas vezes as pessoas compensam isso se dando o prazer de comer, né? E a gente relaciona que sinto mais fome à noite. Mas é aquela questão, você está em casa, relaxado, descansando, e aí você compensa nisso se dando o prazer de comer, porque comida é prazer. Né? Então, e outra questão é você não dar ao seu corpo durante o dia a quantidade de proteínas que ele precisa. Então, proteína faz a gente saciar mais. Então, assim, por exemplo, pessoas que no café da manhã comem só tapioca com café, ou pão, manteiga e café, e esquecem de trazer essa proteína em boa quantidade para que a gente consiga saciar ao longo do dia. Ou pessoas que, por exemplo, almoçaram e não lancharam nada à tarde e vão sentir mais fome à noite. Tem pessoas que são assim, né? Chegam com aquela fome enorme e aí fazem pratos grandes e atrapalha sono. Então, assim, é você trazer mais proteína. Onde é que está isso, Isabelle? Na clara do ovo, né? No ovo, no leite, nas carnes, no frango, carnes no geral. E aí a gente pode colocar também sementes que tem proteína. E você trazer a qualidade, melhorar a qualidade disso aí, você trazer, por exemplo, ovos no café da manhã, trazer uma boa quantidade de proteína no almoço, até no próprio lanche da tarde, faz compensar essa fome que se tem mais à noite. O ouvinte pergunta aqui se pode substituir o adoçante stevia, é isso, é? Isso. Pelo açúcar mascavo. Olha, deixa eu contar. Não sei também a condição, se é um paciente que tem diabetes, se também depende. Cada vez mais a gente tem visto estudos em relação a adoçantes. Claro que a stevia é natural, tá? É um tiro de um composto natural. Que não adoça nada, inclusive, né? Tem gente que sente amargor da stevia, né? Mas existe uma stevia que é a stevia pura, ela é em pó, e ela tem uma doçura muito elevada, né? Depende muito também da forma que foi processada. Mas o que eu quero dizer para vocês é que se é um paciente que precisa fazer restrição de açúcar, minha frase preferida é: todo açúcar é açúcar, né? Todo açúcar é açúcar. Ele vai funcionar no seu organismo basicamente do mesmo jeito. Então, açúcar refinado, açúcar mascavo, açúcar demerara, é tudo açúcar. Vejo muitos diabéticos que dizem: mas eu não consumo adoçante. É açúcar demerara ou açúcar mascavo. Gente, é açúcar. Qual é a diferença disso? É porque eles passaram por um processamento diferente. Então, o refinado, a gente já sabe, perdeu nutrientes e passou por um processo de branqueamento, tudo isso, e perdeu nutrientes. O mascavo e o demerara, eles passaram por um pouco processamento na indústria e mantém nutrientes. É a diferença, tá? Mas permanece sendo açúcar. De toda forma é açúcar. Não vai deixar mais saudável para você isso, não. De todo jeito é açúcar. Claro que é uma opção de você não ter esse processamento do branqueamento, mas é açúcar. E a intenção que a gente poderia fazer é a mudança de paladar. É você diminuir, né, esse seu paladar, esse seu sabor doce, né, sua preferência pelo doce. Então, aí você começa a diminuir aos pouquinhos, por exemplo, no café, se você tem o hábito de tomar café com açúcar. Você começa aos pouquinhos diminuindo, que depois você não vai conseguir. Depois de 11 vezes, você já tem a mudança desse paladar, tá? A gente tem 2 minutos aqui para propaganda eleitoral gratuita. Vou colocar aqui a pergunta aqui do nosso ouvinte. Deixa eu só
Estou concorrendo com os políticos até a semana que vem. Graças a Deus vai terminar. Bom dia, doutora. Aqui é Josiane de São João do Sabugi. Tenho 58 anos, pesava 105 quilos. Faz 2 anos que eu deixei de fumar e aumentei esses quilos desse jeito. Estava com 105 quilos. Fiz uma dieta, só consegui perder 5 quilos. Aí agora eu tô tomando limão de manhã em jejum. Me diga aí se isso queima gordura ou não serve de nada, porque já pelejei bastante para perder esses 20 quilos e não consigo. Aí eu faço exercício de manhã meia hora e exercício de tardezinha mais meia hora, naquelas máquinas que é pública do governo. Deu para entender a pergunta dela? Eu acho que deu, Marcos. No começo estava baixinho, mas eu acho que deu. Ela tinha um peso, parou de fumar, era fumante, parou de fumar, aumentou o peso, não é isso? Acho que foi isso que eu entendi. E está tentando perder o peso, não está conseguindo. E também faz uso do limão pela manhã. Gente, ó, ele não vai funcionar dessa forma. O limão não vai lhe fazer emagrecer, tá? Eu peço sempre que as pessoas tenham um cuidado com a história do limão. Eu tô rindo porque tem um professor meu que diz assim: o limão só emagrece se você sair da sua casa para ir lá no limoeiro todo dia pegar o limão e voltar para casa, né? É só assim. Então, assim, brincadeiras à parte, perdão. A gente não tem como um alimento nos emagrecer. A gente tem que ter uma mudança completa. Então, o que é que a senhora precisa fazer? Não precisa tomar esse limão. Esse limão vai funcionar para outras coisas, trazer vitamina C e outras vitaminas e minerais para você. Isso é um ponto positivo, mas não vai fazer emagrecer. Mudar um pouco essa alimentação, diminuir aí os excessos, né? A mudança aí de alimentos industrializados em excesso, massas em excesso, tá? Trazer lanches mais saudáveis, em menor quantidade e fazer a sua atividade física. E isso é algo lento, tá, gente? Eu gosto de dizer, você não constrói um corpo obeso em 1 mês, 2 meses, 3 meses. É um processo, tá? E Marcos já tá me dando tchau aqui, vocês não estão vendo, mas ele está me dando tchau. Sobra e a gente gente do Empório dos Cereais. Marinha, beijo, meu amor. E um beijo para vocês, tá? Um beijo que Marcos já tá me expulsando aqui. Eleitoral obrigatória. A propaganda de Bolsonaro diz que Lula foi o mais votado entre os presos. Ora, Lula também foi o mais votado entre os cristãos, as mulheres, entre os jovens, trabalhadores, empreendedores, o mais votado na maioria dos estados e até no exterior.